Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais outro tema da mensagem da Palavra do Senhor. E é um tema que tem muito a ver com os milagres que Jesus fez. Ele nos ensina diversas verdades dentro de um mesmo milagre, ainda que nós vamos trabalhar até com mais do que um. Mas é importante dizer que esta visão de fé, ela só vale quando a gente crê e põe em prática, que é o exemplo que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então convido você para ficar até o final. E se você puder depois, deixa aí o seu gostei, o seu comentário para edificação. Se você ainda não fez, se inscreva no meu canal e também acione o sininho de notificações. Como ativar a fé e receber o milagre do sobrenatural de Deus? É sempre importante nós estarmos refletindo no que diz a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Ou melhor dizendo, neste vídeo. Lucas capítulo 8, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 8, dos versículos 43 a 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Então nós vamos trabalhar respondendo ao longo do vídeo 3 perguntas. Como viver o sobrenatural de Deus? A mente do milagre. Segundo, receba o milagre do sobrenatural de Deus e atire sua fé e receba o milagre do sobrenatural de Deus. É sempre bom lembrar que esta é uma mensagem de uma sequência de 4. Então nós estamos separando aqui aquilo que sentimos de compartilhar, e é a mensagem também que será ministrada, estou gravando esse vídeo de manhã, e a mensagem será ministrada à noite na congregação. Né? A fé ativada alcançará o trono de Deus, e você conseguirá o milagre que precisa. Em Hebreus 11:6 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, conforme a tradução da Almeida Revista Atualizada. Basta você ligar a partida da sua fé, vamos por assim dizer, da mesma forma que precisa ligar o carro para ele andar, e você vai andar como Deus diz. Em Romanos 1:17 está escrito, Paulo escreveu: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A grande maioria dos cristãos vivem procurando shows, espetáculos, diversão nas igrejas, porque tem uma fé morta e vivem o natural, jamais experimentaram viver o sobrenatural de Deus. Ou podem ter acontecido isso uma ou outra vez, mas a maioria não vai desfrutar disso. Quando Deus chamou você, foi pelo teu nome. Mas agora o teu sobrenome é mais importante, família de Deus. Todos nós vamos deixar um legado aqui na Terra, ou como os discípulos de Jesus, ou como raça de Adão. O que você faz e gasta a sua vida é para quem? Abra o seu coração para a cura de Deus nesses dias. Quando os espias dão a informação para Moisés e para a congregação de Israel, tudo o que Deus disse era verdade, conforme Números 13:27. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mas o medo dominou os 10 espias, dos 12, né? A exceção de Josué e Caleb. Versículo 31, capítulo 13 de Números diz: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nenhum deles chegou a conversar com os gigantes. Como sabiam o que eles pensavam? 10 espias se sentiam e pensavam como gafanhotos, no versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
A partir dessa informação, todos os hebreus decidiram não entrar em Canaã e perderam a fé. E não entraram, conforme Hebreus 3,19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nenhum deles havia sido ferido ou golpeado por um gigante. A maneira como se viu era o principal obstáculo. Deus não disse a Josué que daria a unção da vitória. Deus sempre fala ao mundo emocional para curar. Deus precisa curar em nossas vidas o que as decepções e frustrações provocaram. O diabo entende a importância da perseverança. Por isso ele te ataca tanto para que você desista, desanime. É comum isso em nossas vidas. Sem fé não há salvação e não há milagres também. Tem fé para a salvação, mas não tem fé para milagres, que é o que acontece. Embora você vai dizer, e é verdade, o mais importante nessa vida é a salvação, mas os milagres fazem parte do plano de Deus e nós podemos desfrutar e testemunhar o seu poder. E as pessoas, como a gente vê na vida de Jesus, muito mais se aproximaram por causa dos milagres de Jesus, né? Vendo o poder de Deus, o sobrenatural. A fé é como uma boia, que não permite que você afunde. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você processou sua decepção com quem te decepcionou? No casamento, uma traição, fracasso, solidão? No dia a dia, não percebemos os furos em nossa boia, essa boia da fé, e por isso afundamos no desânimo. E aos poucos isso vai destruindo as nossas vidas. Nada prejudica tanto a sua fé no presente quanto as decepções e frustrações do seu passado. No que você creu e não aconteceu? Quais foram as portas que você queria que fossem abertas e ficaram fechadas? Qual foi o milagre que você pediu e não recebeu? O que guardou em seu coração? A palavra do milagre, do sobrenatural de Deus, virá através de profetas, pastores e homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que falam a palavra de Deus como ela é, verdadeiramente, sem florear, goste você ou não. E você não tem que gostar da palavra, você tem que obedecer. Se você rejeitar a palavra de Deus, porque o homem de Deus ou a mulher de Deus não falou do jeito que você queria ouvir, você perdeu a bênção do sobrenatural. Quando a fé sobrenatural é ativada? A fé sobrenatural não é a fé que faz promessas para imagens e objetos sagrados, como a gente vê muito por aí. Essa é a fé religiosa. A fé sobrenatural só é ativada em situação de perigo, uma situação de risco, uma necessidade que não pode ser resolvida pelo ser humano, uma situação que precise de um milagre do sobrenatural de Deus. Então, em Lucas, começando com o texto proposto, Lucas 8,43, nós lemos: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Olha aí, essa é uma situação. A tradição chama essa mulher de Verônica, não é? E virou aí Santa Verônica no linguajar católico, né? O sofrimento não era apenas quanto ao aspecto físico, mas como judia, ela estava permanentemente impura quanto às questões cerimoniais e, portanto, não podia conviver com ninguém. Era como uma doença altamente contagiosa. Eis a oportunidade para a fé sobrenatural. A fé sobrenatural ser ativada. Qual fé eu posso ativar para o milagre? Você só pode ativar a fé que tem, a fé que recebeu. No versículo 43, repetindo: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. As possíveis causas desse sangramento constante poderia ser uma hemorragia uterina crônica. Hoje, poderia o seu tratamento compor de anti-inflamatórios não esteroides, né, os AINEs, ácido tranexâmico, contraceptivos de estrogênio, progestina, etc. Poderia ser um câncer uterino, aí teria que fazer radioterapia, quimioterapia e cirurgia para remover o útero ou o tumor, mas não dispunha disso na época. Poderia também ser fibroma uterino, aí ela poderia passar por uma miomectomia para remover os fibromas ou uma histerectomia para remover o útero. Também não era o caso, que não se fazia isso. Também poderia ser um quarto problema, a endometriose. Aí ela tomaria medicamentos hormonais, uma cirurgia laparoscópica, que também não tinha na época. E por último, ainda poderia ser sangramento devido a infecções ginecológicas. Hoje, antibióticos, anti-inflamatórios, hidroterapia, que não possuía na época. E diz o texto, né? Lucas escreveu: havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, por nenhum pudera ser curado.
Os tratamentos médicos nos tempos de Jesus para as condições ginecológicas eram limitados e muitas vezes ineficazes. O que eles faziam? Sangrias para equilibrar os humores corporais. Segundo, aplicação de pomadas e ungüentos à base de óleo de oliva, mel e vinagre. Terceiro, uso de ervas medicinais como a salsa-parrilha, o cominho e o arruda. Quarto, dieta e jejum para, entre aspas, purificar o corpo. Quinto, aplicação de calor ou frio para aliviar a dor. Sexto, cirurgia rudimentar sem anestesia adequada e com instrumentos primitivos. Sétimo, cauterização, queimadura dos tecidos para estancar a hemorragia. E nada deu certo. Uma comparação com Marcos 5,23 revela o constrangimento de Lucas, o médico amado, né, conforme Paulo fala em Colossenses 4,14, ao descrever o fracasso dos médicos nessa cura. Marcos anota, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, quer dizer, na verdade o tratamento só deixou ela pior. Então a situação era gravíssima. Se você não tem fé, não tem o que ativar. A mulher com hemorragia, ela tinha uma fé grande. Mateus 9,21, Mateus, esse milagre, ele acrescenta, porque dizia consigo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Provavelmente aqui ela se refere àquelas franjas que os judeus devotos usavam na extremidade das suas vestes, com base em Números 15, 38, 39 e Deuteronômio 22, 12. É um exemplo que a gente pode dar da ativação da fé. É como um soldado na guerra. Acabou a sua munição. O soldado tem uma granada para a sua defesa. A granada tem um pino de segurança. Para ativar a granada, o soldado remove o pino de segurança e solta a alavanca, que fica ao lado do corpo da granada. E ela vai explodir entre 1,5 e 4 segundos e meio. Né? 1 segundo e meio ou 4 segundos e meio. Você precisa ter fé e acreditar no milagre. Jesus, em Marcos 9,23, ele fala, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas se você não ativar a sua fé, nada acontece. Você pode ir orar nos montes, pode cantar louvores, que nada acontece. Tem que ativar a sua fé. Basta ver que a maioria dos que oram nos montes e cantam louvores jamais experimentam realmente uma ativação de fé e um milagre sobrenatural. E já mudou de igrejas várias vezes, sempre procurando algo melhor, procurando da forma errada. Porque só conhece o viver natural como cristão. O soldado não vai sair por aí lançando granadas à toa. Então somente quando em grande perigo, correndo risco de vida, numa situação de extrema necessidade, e é assim que acontece com a fé. Você tem fé. Só que quando você não usa a fé, ela atrofia. Como uma parte do seu corpo, por exemplo. É fé morta. Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 26 de sua epístola, ele fala, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. É por isso um dos motivos que Deus permite que os crentes passem por situações difíceis na vida, para manter e exercitar a sua fé. Se você está doente e tem dinheiro, você vai ao médico e paga a consulta e não precisa de fé. Mas se você não tem dinheiro para fazer o tratamento que precisa, comprar os caros remédios que precisa, aí você precisa ativar a fé e pedir o milagre, que é, na verdade, como especialmente nós temos vivido no Brasil. Especialmente quem depende do SUS, né? E está aí aguardando. Mas o problema é que a maioria não tem essa fé. Se você vai ao mercado fazer compras e tem dinheiro, você paga a compra e não precisa de fé. E o problema não é não ter fé, o problema é não saber ativar. Porque a gente fala, aumenta a fé. Na verdade, precisa ativar a fé, porque Jesus falou sobre a questão de fé do tamanho de um grão de mostarda. Então ele disse, uma fé necessária é pequena, o que ela precisa ser é eficaz. Mas se você não tem o que comer, não tem dinheiro, você precisa ativar a sua fé para receber o milagre. Não adianta pedir a Deus mais fé, mas peça a Deus que te ajude a ativar a sua fé. Tirar o pino e soltar a alavanca da granada da sua fé. Então primeiro eu ativo a minha fé, depois eu tenho que exercitar essa fé ativada. Os especialistas afirmam, entre tantas coisas, que 2 são necessárias para um músculo crescer rápido. Primeiro é treinar de 3 a 6 vezes por semana. E segundo, não desistir de sentir dor muscular no dia seguinte. Com a fé podemos dizer o mesmo. Exercite sua fé diariamente e não desista. E pergunta, como acontece a fé do milagre e do sobrenatural? Versículo 44 de Lucas, que nós estamos lendo, capítulo 8. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Ao contrário dos 12 anos de hemorragia e o fracasso das tentativas de cura por meios humanos,
a cura do milagre sobrenatural de Deus acontece imediatamente. A fé sobrenatural não é a fé que faz promessas para imagens e objetos tidos como sagrados. Essa é a fé religiosa. A fé sobrenatural não é a fé que você recebeu dos seus pais e dos seus antepassados. Olha, meus pais foram dessa religião, eu vou morrer nela também. Essa é a fé religiosa. A fé sobrenatural é uma realidade espiritual, porque ela é um dom do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, dos versículos 6 ao 9, parte A. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. O Espírito Santo enche o seu coração de fé, e essa que é a fé sobrenatural. Essa fé precisa tomar conta da sua alma, da sua mente, do seu ser. A fé sobrenatural é espiritual, e quando ela chegar, você sentirá uma alegria imensa, mesmo não tendo acontecido nada que tenha mudado a sua situação no momento. Mesmo não tendo motivo algum para sentir essa alegria, e você nem saberá explicar ou entender o que aconteceu. Vai parecer uma coisa sem valor algum. Dos versículos 45 ao 48, então nós lemos um desfecho. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Coisa maravilhosa. Jesus deu a oportunidade da mulher testemunhar. A mulher que vivia excluída da sociedade pela doença incurável, conforme está lá em Levíticos 15, foi curada por sua fé e foi restaurada à comunidade pela declaração pública que ela fez, que aí todos identificaram que ela não era mais impura, segundo o cerimonial. A fé natural pertence à quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, onde atua o Espírito Santo, mas também atuam os demônios. Sua fé precisa começar a ter ação de fé, seu ponto de ignição, seu ponto de partida, onde sua fé tem que começar a atuar. Abraão esperou 25 anos até que Deus lhe deu a fé para ser pai. E ele usou esta oportunidade como um ponto inicial de sua vida sobrenatural, que vai atingir o ponto máximo quando Abraão oferece Isaque a Deus. E Deus mudou até seu nome. Quando você recebe a fé sobrenatural, algo irá ser mudado em sua vida natural. Quando você recebe a fé sobrenatural, precisa agir conforme ela. Tem que abandonar os velhos hábitos da fé religiosa, da fé natural, de reclamação, de má vontade espiritual. Porque uma pessoa que tem dificuldades para vir ao culto, ao discipulado, ou estudar a palavra de Deus, porque a sua fé é sem obras. E fé sem obras é fé morta. A gente precisa alimentar essa fé. Estabeleça um ponto inicial e não volte mais atrás. Não pare, nem desista. Se seu ponto inicial é ir ao discipulado, por exemplo, onde você vai estar disposto à palavra de Deus, vá e não desista no meio do caminho. Se seu ponto inicial é orar no culto com a igreja, vá e não desista no meio do caminho. Eclesiastes 7:8 diz, tradução da Bíblia Viva, terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Então, terminar algo é melhor que começar. Dê a partida em sua fé, ative a sua fé. Saia dessa zona de conforto que deixou a maioria dos cristãos ocidentais bêbados com a vida carnal. Quando o nevoeiro desce, ele permanece até que o sol nasça ou o vento comece a soprar. Na zona de conforto, a fé natural acaba indo embora. Se sua vida tem predomínio de coisas carnais, você mata o que é espiritual. É a luta do espírito, né, entre o novo homem ou a raça de Adão. E eu tenho um vídeo aí que eu explico direitinho como Jesus veio para matar a raça de Adão. Gálatas 5:17, a King James atualizada traduz. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Quando a fé natural chegar, não perca a oportunidade. A esta altura da mensagem, você me pergunta, mas pastor, como eu faço para ativar a minha fé? É isso que vamos tratar agora. Versículo 46 do nosso texto, e disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu o poder. A fé desta mulher a fez provar o milagre do sobrenatural de Deus. Coisa maravilhosa. Como ativar a fé e receber o milagre do sobrenatural de Deus? A fé ativada alcançará o trono de Deus, como eu disse, e você conseguirá o milagre de Deus.
Dê a partida em sua fé como ligar o carro. Lucas 8:46, o carro, a moto, né? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Cristo se alegrou ao ver que aquela mulher ativou a sua fé. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 8:48 na tradução da Revista Atualizada. Ou a tua fé te curou. 4 passos para você ativar a sua fé. O primeiro, desejar ardentemente a palavra de Deus. A 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, a versão da Atualizada. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Romanos 10:8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra da fé, você vai continuar a buscar o Senhor de forma errada, como fez Caim, Saul e faz a maioria dos evangélicos de hoje, ou dos cristãos em geral. Vai acreditar em amuletos, em imagens, em objetos tidos como sagrados, em montes, em templos especiais. Você vai acreditar num monte de coisas que são fé religiosa. A palavra de Deus, ela moldou os mundos. Hebreus 11:3, conforme a tradução da Almeida Corrigida Fiel. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Obedeça a palavra de Deus. O profeta Elias ele foi mandado por Deus até Sarepta, em Sidom, melhor dizendo, para que uma viúva lhe desse comida. Chegando lá, a viúva era extremamente pobre e estava na miséria, porque Deus fez isso. Você vai perguntar. Veja bem, ele era para ser alimentado por uma viúva. Ele chega lá, a viúva é pobre e estava na miséria. Seria um escândalo em nossos dias um homem jovem e forte ir buscar comida na casa de uma viúva na miséria. A pergunta, então eu repito, por que é que Deus fez isso? A resposta é para dar de comer aos dois, pela fé no sobrenatural de Deus. A viúva disse a Elias, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias foi o profeta que mais profundamente andou no sobrenatural e saiu da terra de forma sobrenatural de Deus também. Ele disse à pobre viúva, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, Deus fez o milagre com aquilo que ela tinha. Ela obedeceu ao profeta Elias e o milagre do sobrenatural aconteceu. No versículo 16, 1 Reis 17:16, diz, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O filho dela vai ficar doente e morrer. E Elias vai orar a Deus, que vai ressuscitar o menino. E se Elias não tivesse ido para a casa dessa viúva? A resposta do menino não teria sido ressuscitado, não teria tido a oportunidade de crescer, se tornar um homem adulto. E se a viúva não tivesse obedecido à palavra de Elias? Também não teria recebido nenhum desses dois milagres sobrenaturais. Desejo com fervor, com fome, a palavra de Deus. E o que adiciona a fé sobrenatural vem pela palavra. O que adiciona? Ela vem pela palavra. Romanos, podemos ler em várias traduções para vocês verem como que cada tradutor escolheu aqui. Eu escolhi 4 traduções. Romanos 10:17. A Almeida Revista Atualizada traduz. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A Almeida Corrigida Fiel traduz. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A King James Fiel traduz, assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Neste momento, se você estiver recebendo esta palavra no coração e na mente, a fé sobrenatural já está sobre você. Você vai sentir a alegria do Senhor. Segunda coisa, coloque os decretos da fé em sua boca. Marcos 11, 22, 23. Na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Disser aqui traduz o verbo grego epi,
que quer dizer, tem pelo menos 7 significados, eu vou colocar apenas 3 mais importantes. Dizer, como os tradutores utilizaram, declarar e decretar. Decretar, fazer decretos. Decretos espirituais são declarações de fé de autoridades espirituais para estabelecer conexão com Deus e manifestar bênçãos e prosperidade e superar obstáculo. E essa frase está no tempo verbal grego chamado presente ativo, que indica uma ação contínua, sem parar. Literalmente traduzido diz continuar dizendo ou continuar decretando. E que pode ser traduzido então literalmente dessa forma. Se alguém decretar a este monte e continuar decretando, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. As palavras de cura de Jesus. E quando acabou de falar, disse a Simão. Aquele texto de Lucas 5. Agora nós estamos falando daquele grande milagre da pesca. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra aqui é reima, dabar em hebraico, significa palavra criadora, conforme aparece em Deuteronômio 8.3. A palavra de oração, conforme aparece no Salmo 5.2, 17.2 ou no 16.2. Palavra de Deus, e está relacionada a evento, conforme Deuteronômio 4.32. Palavra individual. Uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica. Promessa que vai ser cumprida. Tudo isto que aprendemos. Não verbalize aquilo que você não quer que se materialize, porque isso atrapalha a sua fé. Não fale aquilo que você não quer que aconteça. Palavras são sementes, palavras faladas são sementes plantadas. Palavras faladas e repetidas com frequência são sementes plantadas e regadas. E palavras plantadas e regadas germinam e dão fruto. Provérbios 18:21 traduz. Na tradução da Revista Atualizada, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Eu já em diversos vídeos expliquei isso. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, resultados que podem ser bons ou ruins dependendo das suas escolhas. Após receber a palavra, fale a palavra da fé. Não fale palavras destruidoras de fracasso, palavrões, palavras podres e inspiradas por demônios. Há poder em suas palavras, conforme acabamos de ver. Ao invés disso, chame à existência as coisas que não existem em sua vida, porque você crê no milagre, Romanos 4,17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se você quer ativar a sua fé para receber o milagre do sobrenatural de Deus, vai ter que converter a sua boca, a sua boca vai ter que ser uma boca crente. A sua boca é convertida ou ainda é raça de Adão? Se você não está entendendo, eu não vou explicar aqui, nem é possível, mas nós temos um vídeo que nós falamos da raça de Adão, que você poderá assistir e ser bem edificado. Fale palavras que transmitam fé. Veja como a mulher que sofria de menstruação sem parar agia. No versículo Mateus 9:21 diz, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada, na tradução da Revista Atualizada. Observe que a mulher não falava da doença, mas falava que seria curada se tocasse em Jesus. Marcos 5:28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, na tradução da Corrigida Fiel. Terceiro ponto, fazer a oração da fé, ou recebê-la. Devemos orar em todo o tempo, bom ou ruim. Mas quando você recebe uma rema, como a de hoje, a palavra que está sendo ministrada, direcionada ao sobrenatural de Deus, isto é fatal. Lendo Tiago, o capítulo 5. Nós vamos ver aqui, no capítulo 5, dos versículos 14 ao 16. E está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração de que fé? Da fé sobrenatural de Deus. Ou a fé no sobrenatural de Deus. Este versículo ordena a toda a comunidade cristã e a seus presbíteros que orem pelos enfermos para serem curados. Então, a oração da fé é uma oração feita com a congregação. Oração da fé é a oração que nasce da fé ativada.
Não é uma oração feita com reclamações, com queixas e ameaças, no desânimo. Isso é fruto de fé morta. Temos que ter uma vida de oração em casa também. Não é? Aí entra aquele texto que Jesus falou em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Conforme a revista é atualizada, um texto não está em confronto com o outro. Um é um texto, é uma oração que eu faço com a congregação, o outro é a oração que eu faço na minha casa, porque eu tenho que orar. E quando sentir que a situação está muito grave ou exige emergência, aumente o seu poder de fogo com o jejum. Marcos 9, 28, 29. E quando entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos expulsar? E disse-lhes, né, Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E ele foi bem claro. Foi o que o centurião Cornélio fez. Atos 10, 30, 31, na tradução do Almeida Corrigida Fiel também. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Foi o que Saulo de Tarso fez. Também lá em Atos 9, 8, 11. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A sua oração sozinha é uma granada. Jesus ensinou os discípulos a irem de 2 em 2. E aqui nós vemos que o Saulo, mesmo orando, ele precisou receber oração. A sua oração com a igreja é uma bomba atômica. O seu decreto sozinho é uma granada. O seu decreto com a igreja é uma bomba atômica. A oração, eu estou dizendo, fazendo analogias, são metáforas, correto? A oração mais poderosa para ativar todos os dons espirituais é a oração em línguas, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque já tem um vídeo novo gravado, que está até bem assistido pela última vez, acho que já tinha umas 40 visualizações. Vocês poderão, se eu não estiver enganado, vocês poderão desfrutar da explicação dessa mensagem. Com certeza a forma mais poderosa de ativar a fé é através da oração em línguas. 4. Ligue a ignição para ativar a sua fé. Uma mãe cananeia foi desesperada a procurar Jesus por causa de sua filha possuída por demônios. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu a oração dessa mãe. Os discípulos sugeriram a Jesus mandá-la embora, porque sempre vão aparecer pessoas tentando impedir o seu progresso espiritual, mesmo da sua família. Versículo Mateus 15, 23, na tradução também da Fiel, a Corrigida Fiel, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus faz um teste na fé dessa mulher, desta mãe. Versículo 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher adora Jesus e pede socorro. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Mais uma vez, Jesus testa a fé desta mulher. Naturalmente, porque ele sabia que ela tinha, né? No versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam os gentios de cães. No Oriente, só cuidavam dos cachorros quando filhotes, mas quando cresciam, não se cuidavam mais deles. Nada a ver com como se faz hoje, né? Cristo usou uma palavra que fala do cãozinho de colo, de estimação de uma família. A bênção da aliança era para Israel, inicialmente, mas a mulher cananeia não desiste. Então é sempre... Ela inicialmente seria para Israel. Isso é o que diz a palavra, né? E depois é que ela viria aos judeus, aos gentios, nós. Mas a mulher cananeia não desiste. E Jesus apenas estava encorajando a buscar ativar sua fé. No versículo 27. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mãe não pedia o que era de Israel. Com muita sabedoria, na sua fé, na sua inocência, mas ela foi sábia. Mas sabendo que as bênçãos são superabundantes, sua filha poderia ser curada sem comprometer a aliança com Israel. Que maravilha, né? Que mulher. E Jesus elogia a fé tão grande de uma mulher gentia.
Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia! Isto é maravilhoso. Você aprendeu que para ativar a sua fé, para receber o milagre sobrenatural de Deus, você precisa desejar ardentemente a palavra da fé. A fé vem pela palavra, não tem jeito. Colocar os decretos da fé em sua boca, fazer a oração da fé e ligar a ignição para ativar a sua fé, conforme nós estamos explicando. Estamos usando analogias para que você faça a compreensão. Uma viúva e um dos discípulos de Eliseu estavam endividados. Um exemplo que nós vamos dar aqui. Outro exemplo, 2 Reis 4:1. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, que era o que acontecia naquela época, né? Se levava filhos para pagar a dívida. O profeta Eliseu ajuda a viúva a ativar a sua fé. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Você tem que ter fé para poder ser ativada. E a viúva respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite, 2 Reis 4:2, parte B. Então Eliseu ordena que ela peça emprestada vasilhas, e que não fossem poucas. Versículo 3, 2 Reis 4:3, né? Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Não poucas, disse ele. E Eliseu libera a palavra da fé. No versículo 4, de 2 Reis, né, capítulo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. A viúva obedece, e o milagre acontece. 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 e 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ela mandou informar ao profeta, que lhe manda pagar a dívida e viver do resto. No versículo 7, né, 2 Reis 4, 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ao terminar a mensagem, é preciso reforçar. Para você ativar sua fé e viver no sobrenatural de Deus, você precisa fazer o milagre ser seus pensamentos, fazer o milagre ser suas palavras, seus decretos diários e não os palavrões. Ouvir, estudar, aprender a palavra de Deus, porque ela molda os mundos, e a palavra de Deus é que alimenta a fé. Então, quanto mais a palavra, mais a fé. Palavra, oração. Na verdade, é o básico da vida cristã que os cristãos hoje querem substituir, não é? É só ler Atos 6,6, o que os 12 disseram, né? Eles iam ficar com a palavra, a oração e a palavra. Eles falaram lá, né? A oração e o ministério da palavra. Isso significa que você terá que mudar as palavras que saem da tua boca, como eu já disse, você vai ter que converter essa sua boca, deixar de ser um crente preguiçoso para as coisas espirituais e viver dando desculpas para não fazer, ter compromisso com a oração da fé, exercitar sua fé todo dia, em cada situação difícil que se encontre, aprender a confiar em Deus e decretar pela fé com a mulher com hemorragia. Mateus 9:21, na tradução da Almeida Revista Atualizada, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e seja edificado a cada publicação que nós fazemos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Deixe aí o seu comentário para a edificação de todos aqueles que forem ler, e se você não fez e puder ajudar, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você ama e que você sabe que precisam ativar a sua fé e ver o milagre de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe com a graça do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.